Jogão marcado entre Vitória e Vasco, Vasco e Vitória, porque o jogo é lá no Rio de Janeiro. Uma decisão para as duas equipes que vivem momentos quase idênticos. Ontem, só tem um vídeo aqui, eu falei que era idêntico e um torcedor do Vasco veio me cornetar aí nos comentários, dizer que não era idêntico, porque o Vasco já tinha uma vitória, enquanto o Vitória não tinha vitória. Mas ele se esquece que o Vitória tem um jogo a menos. Então vamos levar em consideração que essa distância de Vasco para Vitória não é gigante. Os dois estão na mesma situação. E nesse vídeo, queria trazer aqui um corte do canal de um parceiro, né, que é torcedor do Vasco. Estava acompanhando lá os vídeos dele e um trecho interessante que ele menciona a importância desse jogo, mas também traz um alerta para a torcida do Vasco. Vitória não é um time fácil. Vitória está num momento difícil, assim como o Vasco. Mas o Vitória já se mostrou um time que consegue competir com quase todos os clubes da Série A. Claro que teve alguns desacertos ali em algumas partidas, mas é um time, que consegue competir. O que não está conseguindo é simplesmente se bater com o dia. O dia tá, às vezes... a situação está tão ruim que às vezes o time entra tão confiante e tem um jogador expulso com 4, 5 minutos de jogo. Inclusive um dos seus principais jogadores, que foi o Wagner Leonardo. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui um pouquinho o corte do que o torcedor do Vasco fala e traz o alerta, além de também eu trazer o possível time. Na minha opinião, qual seria o time ideal para o Vitória entrar contra o Vasco, já pensando também como o Vasco vem de lá para cá, beleza? Na verdade, o Vasco vai estar lá, né? Mas vocês estão entendendo, né? Após a gente fala mais. Olha o Lucero, dominou no peito, bateu! Gol! Senhoras e senhores, com a parada o povo do Nordeste. O povo nordestino. Isso é nível Liga dos Campeões. Fala, meu consagrado e minha consagrada. Antes de mais nada, eu peço a você aquele like, a sua inscrição, compartilhe o vídeo com os torcedores do Vitória, torcedores de outros clubes também que estão aqui assistindo esse vídeo, beleza? O vídeo é sobre Vitória e Vasco. Então, se tiver torcedor do Vasco aí também, compartilha aí pro torcedor do Vasco aí da Colina. Veja bem, eu queria trazer aqui um corte. Um torcedor do Vasco, eu me esqueci o nome aqui do canal dele, mas eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado o link do vídeo para vocês poderem ver na íntegra. Ele traz a escalação e eu vou também trazer a minha escalação, que eu queria que o Vitória fosse a campo para tentar inibir alguns setores ali que o Vasco é bastante forte. Não digo que o Vasco tem um elenco gigantesco, mas o Vasco tem alguns setores que são interessantes, beleza? Vamos aqui, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Lembrando que eu vi alguns jogos do Vitória nessa temporada, é uma equipe extremamente organizada e se o Vasco não entrar ligado no 220, com muita vontade, com muita motivação, com o mínimo de organização tática, o Vasco corre sérios riscos de perder esse jogo. Olha só, tô te falando, o time do Vitória não é um time fraco, não é um time horroroso, não é um time de Série B, é um time que pode sim competir com o time do Vasco e sair vencedor. É um time organizado, então o Vasco tem que ir para esse jogo com alerta ligado, de olhos abertos, para sair com esses 3 pontos. É a única forma que tem de sair com esses 3 pontos. Exatamente, meus amigos, exatamente. Que eu vi de pessoas falando que o Vitória tem um time da Série B. É verdade que se a gente olhar para o elenco que o torcedor sente mais confiante, é um elenco com a base da Série B. Mas o Vitória fez algumas contratações que não foi de tanto peso, mas foram contratações que podem suprir a necessidade. Eu acho que está faltando mais o atrevimento do comandante, né, do técnico Léo Condé, na hora de chegar ali, dizer, meu irmão, vamos esquecer o passado e agora é bola para frente. Afinal de contas, eu acho que ele também não teve nem tempo, né, de chegar a montar um time ideal para a Série A, porque o começo da janela do Vitória foi só chegando aí rebaba, o Caio Dantas, o Everaldo, né? O Caio Dantas, Everaldo, o próprio o zagueiro que jogou até no Milan, Zapata, não se encaixou até agora. Então foi um início de janela muito horrível, né? Assim, questão de assertividade,
se você observar os atletas que chegaram naquele início de janela para cá, poucos ainda permanecem. No caso de um PK ainda permanece, mas foi na metade da janela ali, né? O Esteves também, alguns ali ainda estão figurando, como o William Oliveira, outros já se foram, como foi Caio Dantas, está até dando aperreio lá no Guarani. Mas assim, eu queria, inclusive, sigam lá o canal do parceiro do Vasco, belas palavras, porque veja bem, por mais que seja um clube do Nordeste, né, por mais que seja, eu não quero usar essa palavra muito de, tá ligado, de preconceito não, mas a gente vê que a mídia do eixo ela tem um pouco de preconceito quando parte para analisar sobre os clubes do Nordeste. Vi muita gente botando o dedo, até mesmo antes de ver o Vitória jogar, o Vitória seria o saco de pancada. Aí o Vitória começa mal, eu vejo muita gente dizer, olha, eu não falei, o Vitória volta, consegue vencer algumas partidas, eu tenho certeza que vai aparecer algum maníaco do eixo lá para dizer, não, olha, eu pontuava isso, eu pontuava aquilo. Com certeza aí o parceiro que falou no vídeo acompanhou o Vitória em alguns jogos. O que ele tá falando aí, eu assino embaixo. O Vitória não é besta. Ele tem um time entrosado e treinado. Vem passando uma má fase que os resultados e o dia parece que nada dá certo, tá ligado? Como falei no começo do vídeo. Acontece lá, o Vitória entra dentro de campo onde o São Paulo tava motivado, com a torcida torcendo, vai lá e tem um jogador expulso em 7 minutos, entendeu? É quando a fase tá ruim, tudo acontece. Mas veja bem, eu quero trazer aqui para vocês, justamente como é que seria o time ideal, né? Qual seria esse time ideal para eu escalar aí para o Vitória, beleza? Seria o time ideal que eu levaria a campo, beleza? Esse seria o time ideal que eu levaria a campo. Você pode até discordar e deixar aí nos comentários. O Lucas Arcanjo no gol é o goleiro titular. Camutanga e Bruno Vini. Por que seria o Bruno Vini? Porque o Wagner Leonardo está suspenso, expulso naquela partida contra o São Paulo. Eu botaria o Lepo na direita, PK na esquerda e daria esse descanso para o Zeca. Por quê? É um atleta que tem a sua idade já bacana. É um atleta que ele é líder, não vive um bom momento. Já de um bom tempo eu venho observando o Zeca perdendo rendimento, né, nos combates, chegando atrasado. E daria essa oportunidade a Lepo. Olha, é a nova fase do Vitória. O Vitória tem que entender que é uma nova fase. O torcedor tem que entender que é uma nova fase. Nova fase se faz novas mudanças. Essa seria uma mudança que eu faria pontualmente para essa partida. Coloca ali o Lepo pela direita, PK na esquerda, ou ele ou o Esteves. Não sei como está a condição do PK. Se eu não me engano, ele foi substituído no último jogo. Não sei se ele saiu lesionado nem nada, mas PK ou Esteves. O Andrade é a novidade, a volta do Andrade. Dudu e o William Oliveira. Esse seria o trio que eu botaria no meio de campo. 3 volantes, né? Um volante que dê mais espacidade ali para o Mateuzinho avançar. Matheus Gonçalves e o Janderson. E aí você pode estar dizendo, mas Matheus Gonçalves é atleta de meio tempo. Eu acho que não, velho. Eu acho que Matheus Gonçalves ele vem entrando e vem conseguindo buscar algo a mais de que os outros atletas. O Janderson também é outro atleta que merecia essa oportunidade. Oswaldo é um atleta de velocidade, Matheus Gonçalves também tem o mesmo perfil. O Oswaldo tem a finalização de fora da área, o Matheus Gonçalves não tem, mas ele tem o drible. É uma coisa que o Oswaldo ele tem mais, por causa da sua idade, às vezes ele consegue driblar mais no curto espaço do que driblar correndo, como é o Matheus Gonçalves. Mateuzinho e o Janderson. O Janderson é o atleta do Botafogo que vem entrando razoavelmente bem. Merecia já essa oportunidade. Eu acho que em novas fases tem que ter novas mudanças. Essa seria uma mudança. E aí a gente pode debater aqui. Com 3 volantes e por que não 3 zagueiros? Aí você voltaria para não a nova fase. A nova fase não, você voltaria para a antiga fase,
porque entraria com 3 zagueiros. Qual seria esse terceiro zagueiro? Zeca. O Zeca faria o terceiro zagueiro e aí ficaria só com 2 volantes. Você quer o time assim? Ah, você não quer o time assim não. Você quer o time com o Zeca aqui. Você quer o time com o Zeca aqui. Aí você que vai dizer. Você vai dizer aí. Zeca aqui. Mateuzinho aqui. E o Janderson aqui. E aí seria 3 volantes. Ou poderia ser 2 volantes. Um meia. E esse meia seria quem? Jean Mota ou o próprio Daniel Júnior. Mas eu colocaria o Jean Mota. Esse seria o time do Vitória? Aí a gente tem que avaliar. Novas fases requer sacrifícios. Vitória está precisando de um upgrade urgentemente. Porque quase todo time que passar a acompanhar e passar a enfrentar o Vitória vai acompanhar os jogos em que o Léo Condé bota sempre as mesmas peças. O Zeca pela direita, o PK ou o Esteves pela esquerda. Aí coloca o trio ali, o Dudu, Andrade e William Oliveira, Mateuzinho, função de meia. O zagueiro, Camutanga e Wagner Leonardo. Quando o Wagner Leonardo não tá, ou o Camutanga não tá, entra os reservas. Reserva entre aspas, que na minha opinião a gente já poderia estar vendo outra função ali, né? A gente poderia estar vendo outras funções. Olha, o Vitória ele tem um time que eu sinto dizer ao torcedor, mas é um time um pouco limitado, né? Capacidade técnica. Você não pode hoje pegar não tem como pegar um volante e entrar ele na função de zagueiro, tá ligado? O Vitória não tem essa capacidade. O Vitória não tem essa capacidade, entendeu? É um time que ele só consegue construir as jogadas em transição. Ele tem que parar com isso. Tem que ter mais aproximação. Claro que isso é exigir muito de um time muito veloz, mas tem que ter essa triangulação. Tem que ter construção de jogada com triangulação também. Não é só em transição, não. E aí você vai deixar a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou aí que o parceiro falou sobre alertando o torcedor do Vasco? Um Vitória que vem aí para a partida. E também é possível a escalação na minha visão, beleza? Deixa aí a sua opinião.